Mas tem uma informação sobre o Vitor Pereira, de pessoas próximas a ele. Por exemplo, ele acha que a vida cotidiana... Isso é uma informação de pessoas próximas ao Vitor Pereira. Eu não conversei com o Vitor Pereira. Que ele achou que a vida útil, sabe, os dias úteis de trabalho no Rio de Janeiro, não são tão proveitosos como eram em São Paulo. Outra coisa, em relação à segurança pessoal dele e da família que vai voltar para Portugal. Não vão ficar indo no Brasil. Vão ficar indo e voltando, mas por enquanto não vão morar. Enfim, bem-vindo, Abel Ferreira. Vitor Pereira. O Brasil é assim. Rapaziada, vamos assistir aí então o programa Band Esportes, Marília Ruiz revelando muitos bastidores sobre esse um mês de Vitor Pereira no Flamengo, falando aí questão de assalto, de furto do Vitor Pereira, né? Que o Vitor Pereira acha o Rio de Janeiro isso. Olha, rapaz, vamos assistir aí, assiste até o final pra você conferir. Se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, meu parceiro, pra gente continuar trazendo vídeo, informações aqui pra vocês. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque é muito, muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo. E será, tudo bem, respeito a informação da Marília, mas será que já não estão tentando criar crise no Flamengo só por conta de uma derrota pro Palmeiras? Não tô afirmando nada. Não tô falando nada. Vocês assistam o vídeo. Eles falaram muito também sobre Flamengo e Boa Vista. Arnaldo, grande jornalista. Tirone, grande jornalista. Massini, grande jornalista. Marília Ruiz, grande jornalista. Mas vamos assistir aí o vídeo. O Flamengo hoje faz o último jogo antes do Mundial, como disse o Tirone. Me parece que vai o time B dessa vez, né? Nem o time A, nem o time C, ou seja, com mais reservas. Mas a minha pergunta para você é: quais as sequelas da derrota para o Palmeiras na Supercopa em relação ao time, ao planejamento, à escalação, visando o Mundial que começa daqui a uma semana lá no Marrocos? O que você prevê de diferente do Flamengo depois do que aconteceu em Brasília em relação ao Palmeiras? Pessoal, boa tarde. Primeiro, Arnaldo, obrigado pelo Léo. Tirone me chamou de Leonardo, não entendi nada, fiquei desconcertado aqui. Vamos lá. O que eu posso dizer? É bem característico dessa dinâmica do futebol brasileiro, né? Um jogo... A gente conversava aqui na redação, na nossa reunião da edição aqui para planejar a semana, matérias, etc. É um jogo que é muito mais uma casca de banana do que me refiro à Supercopa, evidentemente, do que uma conquista que você vai, festeja, encontra os amigos e comemora e solta fogos. É uma grande casca de banana. E no Brasil a gente está encarando essa Supercopa como a final da Copa do Mundo, né? A gente está dando um peso. Não quero desvalorizar a conquista de forma nenhuma. É evidente que o rubro-negro queria ganhar. O palmeirense tem mais aqui ficar feliz. Mas para o calendário do Flamengo, esse jogo isolado, ele é uma grande casca de banana. Arnaldo, não sei te dizer exatamente as sequelas. É óbvio que depois de uma derrota numa final, embora de jogo único, a corneta levanta imediatamente, assim, fica parecendo que o Vitor Pereira tem 6 meses de trabalho, que o time é uma porcaria, que nada acontece, mas às vezes também tem um efeito reverso, né? Você perde um jogo importante para um rival cada vez mais relevante no dia a dia do Flamengo, embora em cidades diferentes, estados diferentes, de repente até aquela baixada de bola, né? O time pode... Que me pareceu, assim, isso não é eu não digo isso a partir desse jogo específico, esse time do Flamengo tem um ar, às vezes, de que vai ganhar de qualquer jeito a qualquer hora, assim, e aí fica parecendo que o time às vezes está numa velocidade um pouco menor, numa rotação um pouco menor, apostando muito no talento, na reunião incrível de talentos que tem esse time. Esse jogo hoje diz pouco, né? Eu acho que serve até como um abraço da torcida, um abraço final da torcida no estádio. Acho que ele pode observar alguns jogadores que chegaram ano passado e que ainda não entregaram muito e que esse ano vão ter uma temporada importantíssima para mostrar que vieram do Flamengo. Me refiro ao Cebolinha, ao Varela, ao Pulgar, ainda mais com a saída do João Gomes. O Pulgar me parece que
não estou acompanhando mais o dia a dia do clube, mas me parece que não se confia tanto nele, assim, porque foram poucas oportunidades, quando entrou, sim, nenhum erro, nada grave, mas também nada a acrescentar muito, assim. Mas é isso, e antes de mais nada, o Flamengo não pode cair na segunda armadilha, que é pensar no Real Madrid. Se não pensar na semifinal, pode se lascar. Diga lá, Marília. Eu queria saber, Léo, qual é a temperatura para a partida, né? Porque, assim, eu já vi pré-jogo uma cornetagem sem fim de uma torcida que não se acostuma com a coisa de poupar. O Jorge Jesus, em outro momento, em outro calendário, num pedaço curto, ensinou essa torcida a poupar 1, 2, 3 por partida no máximo. E aí já vi nas redes sociais hoje, com o anúncio de que vai o time B, que há frases, recortes de coletivas do Jorge Jesus dizendo que não ia poupar, ou que poupar é isso ou aquilo. Queria saber como é que o Vitor Pereira vai tratar disso, né? Ele é um cara que faz muitas vezes isso, não exatamente o time todo, ele tem feito isso, né? O time A, o time C, e dessa vez ele vai com o time B. Mas qual o tamanho da fritura depois de uma derrota dolorida, ainda que seja um jogo de Supercopa, mas que foi pontuado nas coletivas dos dois técnicos até o jogo chegar, que era para isso que eles estavam trabalhando, né? Tanto o Vitor Pereira como o Abel colocaram claro a importância. Desculpa, hein? Boa, Léo. Tem até uma... É o Vitor Pereira. É o Vitor Pereira. Não, eu acho que é a sogra dele. Ele falou, não, escala o A, escala o B. Queria que vocês falassem isso pra mim. Como é que dentro do clube se vê isso? Os próprios jogadores não prefeririam jogar e sair do Brasil com uma vitória contundente? Olha, eu acho que isso ele deixou bem claro mesmo, desde o começo, que ele vai usar o Carioca para equilibrar fisicamente o time. E hoje, certamente, ele vai com um time reserva misto, eu diria um time misto. E não vejo nenhum foco de insatisfação por conta disso, assim, nem no elenco e nem muito menos na direção, que acho que entende que o Carioca, no momento, também é quase que uma preparação. Só corrigindo rapidinho, o Santos não foi relacionado, tá? Então deve ser o Matheus Cunha. Se você considerar o que o Flamengo tem num intervalo de um mês e meio, é uma insanidade, assim. Então, acho que não tem um grande foco de insatisfação, não. É um rival frágil, com todo respeito. Não imagino o Flamengo passando um grande perrengue com Boa Vista, independentemente de A ou B ficarem no banco. Então, acho que hoje é muito mais um jogo para um abraço da torcida, um adeus ali do Maracanã, sabe? Uma atuação correta, bem feita, uma vitória para amanhã embarcar no famosíssimo Aeroflá. Vai ter Aeroflá, é verdade. Tá aqui a provável escalação do Flamengo de hoje, eu vou falar aqui e passo a bola pro Massini. Santos, Mateuzinho, Felipe Bruno, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Pulgar, Matheus França e Gerson, Marinho, Pedro e Everton. Fala aí, Massa. Eu queria, diante da escalação ali, que a gente vai tentar trazer pistas, né, do que ficou da derrota do Flamengo para o Palmeiras, que é talvez a entrada do Pulgar com o Matheus França fazendo um pouco a função do Arrascaeta com... E 2 pontas, né, Márcio? O Vitor Pereira gosta de... Isso, Marinho... Os times em outro. Marinho e Cebolinha, né, os dois abertos. Então, não sei se isso é uma sequela do jogo contra o Palmeiras, acho que não, porque ele vai colocar os caras de volta. Mas eu queria perguntar para o Léo o seguinte: um dos grandes mistérios da nossa profissão e uma das grandes vantagens que a gente tem é conseguir capturar alma e espírito de uma equipe para uma temporada sem ouvir ou sem propriamente dito ver os fatos, né? Mas o que tem ficado muito claro que o elenco, o time do Flamengo vai ganhar de muita gente, mesmo que o Arrascaeta não marque, mesmo que a coisa não funcione, mas em alguns momentos ele vai precisar de alguma organização tática e técnica, um ajuste para jogar como um time verdadeiramente, né? Existe no Flamengo uma autocrítica mínima que seja para que um trabalho comece a cada 4, 5 meses e o Flamengo esteja sempre recomeçando um trabalho, mesmo tendo dinheiro para isso e trabalhou para ter,
mesmo tendo os melhores jogadores? Existe essa autocrítica ou isso não passa pela gestão, não passa pela marca Flamengo e passa batido, vambora, vai jogar com qualquer técnico, se não for esse vai ser outro, e vai, troque, vambora. Como é que você captura essa situação do Flamengo? Que aqui à distância, a sensação que dá é que não. Treinador tanto faz, troca um, bota outro, vambora e a coisa vai andar. Vamos lá, só para pontuar que eu também estou à distância, que agora eu sou paulista, tá? Assim, Massini, eu não vejo, evidentemente que a autocrítica rola, tá? Só que nunca de forma pública. O Flamengo sabe que o Renato ali, por exemplo, para puxar um pouco para trás, o Renato em algum momento foi um equívoco, sabe? E o Flamengo, inclusive, teve a chance de demiti-lo, ele entregou o cargo, se eu não me engano, foi depois de uma derrota pro Atlético Paranaense, talvez, no Maracanã. 3-0, foi Copa do Brasil, eu ainda era setorista do Flamengo. Admite que ali foi um erro, admite que o Domenech foi um equívoco, admite que o Paulo Souza foi um equívoco, mas essas coisas são tratadas mais de forma reservada. E a direção do Flamengo, salvo o Marcos Braz, que é um cara que, em geral, bota a cara, fala, concede coletiva, tem um contato mais estreito com a imprensa, fora ele, pouco se fala. O Flamengo, hoje em dia, é um clube fechadíssimo, assim, pro torcedor. Digo, ele se comunica muito pelos canais próprios que ele tem. Dificilmente você vai ver o Landim dando uma grande entrevista para um veículo, enfim. O caso do Vitor Pereira, especificamente, foi muito particular, eu acho, né? Porque eles sabiam que era um movimento arriscado, né? Você terminar o ano com 2 taças de peso importantes e mandar o treinador que ganhou embora e começar do zero um novo trabalho, foi uma jogada realmente arriscada, embora eu estou falando pessoalmente, eu até concorde. Mas eu acho que, Massini, o sonho deles é achar um cara que fique 2 anos e não dê mais trabalho, sabe? Porque, na verdade, isso aconteceu, a pandemia, né, deu um 180 na vida de todo mundo e na do Flamengo também. O Jorge Jesus estava lá e a promessa era de dias felizes ali, né? Não fosse a pandemia. Um convite para o cara voltar para casa, aos 60 e tantos anos, família, distância, sei lá, talvez o cara tivesse aí até hoje. E o Vitor Pereira, fazendo um exercício aqui já de futuro, imagino que ele feche o ano. Não imagino que ele seja um cara para um trabalho de 4 meses, 5 meses, embora a gente saiba que, sei lá, o Flamengo cai na semifinal do Mundial, vamos supor, tropeça no Carioca, tropeça na Recopa e haja convicção e força para segurar. Mas eu imagino, fazendo um exercício aqui para frente, que ele é um cara para cumprir um ano, com certeza. A diretoria do Flamengo espera que ele permaneça 2 anos, que o sonho da diretoria do Flamengo é que um técnico fique 2 anos, desde que ganhe todos os jogos. Porque o Dorival ganhou 2 títulos e não ficou. E não é porque o Dorival não quis, ele não foi para outro time. Mesmo ganhando 2 títulos, a diretoria não quis. Então, o que a diretoria quer para que o técnico fique 2 anos? Essa é uma pergunta. Ganhar tudo e jogar bem. E jogar bem, então é um pacote... Quem coloca o apocalipse... O apocalipse rubro-negro é outro, né? Assim, eu acho pouquíssimo provável que houvesse barulho da torcida, ainda que tivessem incomodados com a derrota pro Avaí ou pro Curitiba, empate, não sei o que, no final do Campeonato Brasileiro, se no dia 15 de dezembro o técnico pudesse se apresentar, como não pôde, porque tinha contrato com outro time, e treinasse o time pro jogo contra o Palmeiras. Talvez, durante essa temporada, o Dorival não conseguisse manter a harmonia que ele conseguiu criar ali naquele time do Flamengo, que já estava desmotivado para o final. É a despedida do Diego Ribas, não sei quem que não vai ficar. Então já tinha não é só o time que não jogou mais tão bem, ainda que eu acho que ele não foi bem nas finais da Copa do Brasil, com as contusões, mas não foi bem. O Vitor Pereira foi melhor, é verdade. Mesmo escalando o Piton e depois tirando, ele conseguiu um time pior jogar melhor do que um time melhor na casa do melhor. De qualquer forma, essa pergunta é a pergunta de milhões. O que a diretoria quer? Ela quer, sabe o que a diretoria do Flamengo quer? E não é
o Apocalipse Negro. Ele quer o modelo Jorge Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí vai ficar 2 anos. Perder menos jogos do que tem título, amassar todo mundo por 4, 5. Vai dar? E o Vitor Pereira vai ser capaz de fazer isso sem trocar o time, sem tirar o Arrascaeta? Porque hoje já não tem o Gabigol. Passa pro segundo tempo hoje 1-0. Porque eu acho que falta o Vitor Pereira, e faltou no Corinthians até o último. Todos os elogios que ele mereceu pelo processo, né? O Corinthians que ele entregou é melhor que o Corinthians que ele pegou. A bússola tá faltando já. Já se fosse o Marcos Braz, já chegava lá com uma bússola para ele. Ó, Arrascaeta, não sai. Quebrou a perna, sai. Não quebrou a perna, fica. Fulano. Porque ele já teve algumas questões, e eu acho que agora a ficha dele está caindo. Porque no Corinthians ele fazia essa rotação de elenco, e até chegarem Yuri Alberto e Fausto Vera, não tinha dono de posição. Então podia ser o Mosquito ou o Adson. Podia ser não sei quem ou não sei quem. Ele podia trocar. Tinha o William. Renato Augusto não tinha condição de fazer todos os jogos, então já tinha a desculpa de não poder jogar todos. Já sabia que o Renato não podia. O resto ele trocava. No Flamengo ele não pode. E nessa situação... São coisas muito diferentes. Essa situação que a Marília descreveu, dos técnicos que vieram depois do Jorge Jesus, os brasileiros, os 3, Rogério, Renato, Dorival, com conhecimento do que é o Flamengo, do que são os jogadores do Flamengo, eles tentaram, da forma deles, compor. Foram melhores que os estrangeiros. Sim, porque os estrangeiros tentaram mexer. O Domenech do jeito dele, rodízio, o Paulo Souza no sistema, botando o jogador em outra posição, e o Vitor Pereira, que é o terceiro, como é que vai ser? Vai ser do jeito dele, que ele acha melhor, ou vai ser do jeito do brasileiro compor? O Rogério, até o Diego, colocou como titular, certo? Para jogar. Não é um lugar qualquer para trabalhar. E a diretoria, ela lava as mãos quando o técnico começa a se complicar. Então, demite na madrugada, tira tal, não sei o que, vou trazer outro. E o Vitor Pereira tem essa, mas acho que ele também não está completamente desinformado sobre essa situação. Mas eu acho curioso e quase surpreendente sobre desinformações. Tem uma informação sobre o Vitor Pereira, de pessoas próximas a ele. Por exemplo, ele acha que a vida cotidiana... Isso é uma informação de pessoas próximas ao Vitor Pereira. Eu não conversei com o Vitor Pereira. Que ele achou que a vida útil, sabe, os dias úteis de trabalho no Rio de Janeiro, não são tão proveitosos como eram em São Paulo. Essa é a primeira avaliação de um mês de trabalho. Não sei exatamente o que isso significa, se é o serviço, se é o trânsito, se é a mobilização no CT, mas ele acha... E não é que o ambiente é mais ou menos profissional, ele só estranhou. Então, essa é uma avaliação. Outra coisa, em relação à segurança pessoal dele e da família que vai voltar para Portugal, não vão ficar aí no Brasil. Vão ficar indo e voltando, mas por enquanto não vão morar. Ele foi assaltado no Rio de Janeiro. E isso... E isso... assaltado não é a palavra, ele foi furtado no Rio de Janeiro. E isso foi uma coisa que deixou ele incomodado, ainda que isso tenha sido diminuído o volume, porque de fato não foi um caso gravíssimo. Nós, brasileiros, infelizmente, estamos acostumados que assalto não é... Se não aconteceu nada, ainda bem que não aconteceu nada. Mas isso foi uma coisa que o incomodou, inclusive, com a reação de que, que bom que não aconteceu nada. Então, isso é uma coisa que também já está ali agora anda com o carro blindado, agora tem segurança. Agora... O começo dele na vida, o Réveillon dele em Paraty não está igual à vida dele na Barra da Tijuca. É essa a sensação. E, obviamente, isso está pegando essa semana depois da derrota para o Palmeiras. Ninguém tinha falado nada disso, ou isso não tinha vazado antes de sábado. Domingo começou. Puxa, mas ele tem uma dificuldade no Rio, que não pode sair. Outra coisa, tem algumas questões que aconteceram em São Paulo, o Neto até falou sobre isso no programa dele, de coisas que ele sabia do Vitor Pereira, onde o Vitor Pereira se frequentava, deixava de frequentar aqui em São Paulo, que a vida pessoal dele é a vida pessoal dele. Mas ele acha que o Rio de Janeiro é muito pequeno e que por 2 ou 3 vezes ele foi
não é dedado, ele foi flagrado, fazendo coisas que ele não gostaria que o Flamengo soubesse. Foi no cinema, foi jantar mais tarde, e que ele acha que o Rio de Janeiro é menor. Olha, veja, o Rio de Janeiro é menor do que São Paulo. E não é o Rio de Janeiro, é a Barra da Tijuca, onde ele mora. Sim. E quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que a Barra da Tijuca é um condomínio. Né? Para quem mora em São Paulo, uma cidade maior, as pessoas de fato se conhecem durante o ano que não é férias no Rio de Janeiro, tem uma outra rotina. Então, esse tipo de coisinha não é mais a foto do cachorrinho do Paulo Souza, não é mais não sei o quê. Porque o jogo contra o Palmeiras valia e ele perdeu. Então, agora também não é só ele que perdeu o jogo. O Flamengo também agora tem, isso não é tão legal, aquilo não é tão legal, o trânsito, não sei o quê. Ele já tem umas questões. Se ganhar o Mundial, o Rio de Janeiro vira Shangri-La. Se não ganhar, aí voltamos a arrumar areia no negócio. Pois é, notícia que a gente não sabia então, né? Eu não estava nem sabendo, porque ele foi assaltado no Rio de Janeiro, não que isso seja uma novidade, Furtado, não só no furtado. Rio de Janeiro, ele foi furtado. Mas em qualquer grande cidade do Brasil, nas pequenas também. Ele foi furtado, não teve violência. Enfim, bem-vindo, Abel Ferreira. Vitor Pereira, o Brasil é assim. Olha, rapaziada, respeito aí a Marília Ruiz, né? Que é uma grande jornalista, ao Tirone, ao Arnaldo Ribeiro, ao Massini, né? Só que é no mínimo esquisito, né, cara? Essa informação aí que o Vitor Pereira foi furtado no Rio de Janeiro, né? Que ele falou que o dia útil no Rio de Janeiro não é tão proveitoso quanto o dia útil em São Paulo, que a família dele não vai ficar mais aqui, vai ficar indo e voltando para Portugal, que ele imaginava que o Rio seria como as férias em Paraty não tá sendo, que ele tá sendo flagrado por aí. Olha, é novidade pra mim, tá? É novidade. Eu não sabia dessas informações que a Marília Ruiz tá trazendo aí no Band Esportes, tá? Eu até mandei aqui esse vídeo pro Paparazzo Bruninho, que é o Gabriel, que é um baita jornalista sobre Flamengo, pra ele, não duvidando da informação da Marília, pra ele confirmar ali, porque ele é muito bom. E eu mandei pra ele, eu pedi pra ele tentar apurar alguma coisa, mas no mínimo, será que já estão criando crise no Flamengo? Vai ficar aquele, enfim, né? De início, vou confiar na informação dela, porque ela é uma grande jornalista, falando que o VP já foi assaltado, já foi furtado, aliás. Enfim, né? Vamos ver aí. Hoje tem Flamengo e Boa Vista, tá? Flamengo vai com o time misto. O Santos não tá no time, ele tá mostrando que o Santos tá no time. É equívoco, acontece. Ele é o goleiro titular, mas não vai. Foi cortado da lista de relacionado por um desconforto. Acho até que, gente, vamos deixar o Santos de fora, porque senão a torcida vai encher o saco, e aí vamos deixar ele tranquilo pro Mundial. Acho até que é isso, tá? Mas enfim, vamos ver aí, Flamengo Boa Vista 9h10, e depois do jogo tem pós-jogo no canal 1, vai lá pro canal 1, corre também, Mengão Melhor, e tem vídeo aqui no canal 2 também sobre o que eles vão repercutir, como vai ser esse jogo do Flamengo, beleza? Meu queridão, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Beijão pra todos vocês, tamo juntão, saudações rubro-negras.